você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em preces vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo, paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Hei de encontrar uma boa solução. Então, meus irmãos, boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo por mais essa oportunidade. Em nome de Deus Todo-Poderoso, causa primeira de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, nosso irmão maior, de Maria Santíssima, nossa mãe amada, em nome de toda a espiritualidade amiga e protetora do Divino Espírito Santo, agradecemos por mais essa oportunidade, de estarmos conectados a Ti, Senhor, de estarmos buscando o conhecimento e a transformação íntima. Que possamos, nessa noite, estudar um pouco mais sobre Tuas verdades, Senhor. Que todos os encarnados e desencarnados possam aproveitar da melhor forma esse momento. Pedimos também inspiração para nossa irmã Alessandra na condução do estudo. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Esteja, graças a Deus. Para nós dois conduzirmos o estudo. Já, Valéria me convocou, já convoquei para Alexandre. Só retaguarda. É, Valquíria? É isso aí. Então, boa noite, minhas queridas. Hoje a gente vai terminar, né, o capítulo lá com o tema da vida contemplativa, vai iniciar no estudo, no tema da prece, que está muito alinhado com o estudo que a gente está fazendo do Evangelho, né? Então, como diz Valquíria, é uma obra complementando a outra. E aí, bom, deixa eu só acessar aqui. A questão 657, ela vai falar sobre a vida contemplativa. Deixa eu só pegar aqui. E ela vai perguntar o seguinte, né? Kardec pergunta aos espíritos: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam, né? Então, as pessoas que ficam só lá contemplando, né? Não pensam em nenhum mal. Vamos ver o que eles respondem. Isolada, né? Às vezes do contato, né? A gente viu muito disso nos mosteiros, né? Os monges, enfim, vamos ver. Então, os espíritos respondem, né? Se eles têm algum mérito. Não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é, né? Também é certo que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que ele impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus,
porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, a gente vê que assim, não importa só a gente não fazer o mal, mas deixar de praticar o bem, né? Um serviço, a gente não vem na Terra para passear, a gente vem para trabalhar, né? Para ação. Então, assim, conforme os espíritos respondem, diz que eles são inúteis, né? Não tem proveito, né? Para contribuir com a humanidade, com o aperfeiçoamento, né? Mas aí eu peguei algumas dicas lá com o Miramês, e ele fala o seguinte: olha, num primeiro momento, nos parece que essas pessoas não servem para nada, né? Só para ficar lá naquele estado contemplativo. Então, será que é isso mesmo? Será que essa forma deles ficarem lá só meditando ou só adorando a Deus, isso não serve para nada mesmo? Miramês fala que talvez não sirva para nós, para ajuda ao próximo, né? Para várias coisas que a gente vem aqui trabalhar na Terra, né? Para esse melhoramento, mas que talvez essas pessoas elas estejam contribuindo para elas mesmas, né? Em um trabalho futuro, elas precisem daquele momento de contemplação, de meditação, né? Talvez para não num momento agora, imediato, né? Mas que em um futuro elas possam estar se preparando para isso, sim. Né? Então, elas precisam desse momento, de ficar naquele momento ali. E mais à frente também vai falar, né? Apesar da gente não incentivar ficar só nesse momento contemplativo, ficar só fazendo isso, não se deve incentivar, né? Porque essas pessoas que vivem só esse momento são sementes difíceis de germinar. E aí faz uma comparação, por exemplo, a parábola dos talentos, né? Quando eles entregam um talento para cada um, e o que você fez com seus talentos, né? Aquele que enterra seu talento e nada contribui, o que ele contribuiu mesmo para o progresso, né, dele moral ou das pessoas que estão ao seu lado, né? Então, e diz também assim, ó, tudo tem uma razão de Deus, de ser, né? Então, se Deus permite, né, que essas pessoas estejam ainda nesse processo, é que talvez para elas precisem disso, pelo menos para ela olhar para ela, né? Que ela esteja se cuidando ali dela, né? Ela não tem ainda condição naquele momento, né, de estar olhando para o próximo. Então, nesse momento, ela está ainda precisa daquele momento dele. Então, nada é por acaso. Né? É importante que a gente entenda que também que essas pessoas no estado de adoração, que só vivem adorando também, elas chegam numa linha muito perto, muito tênue do fanatismo, e isso é perigoso, né? Aí eu separei um trechozinho que fala que irmãos em perigos, que está na agenda cristã, tem um trechozinho que fala assim, ó, irmãos em perigo, né? Os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, só ficam lá naquele mundo contemplativo, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Então, esses irmãos que só estão lá naquele momento contemplativo, só naquele momento de adoração, sem estar voltado para o trabalho a que eles vieram, que fizeram um planejamento na espiritualidade, esses são irmãos em perigo, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Porque, na verdade, não adianta, né, a gente amar a Deus, né, com aquele amor, aquela contemplação, aquelas orações, aqueles cânticos, aqueles louvores, e a gente não colocar nas criaturas de Deus esse amor em movimento, através da caridade, através da prática, né? A gente já viu isso no Evangelho, que uma fé sem obras é uma fé morta, né? Então, ficar só na teoria, né? Da mesma forma que tem as pessoas também contemplativas, tem aquelas pessoas que só estudam e não colocam nada em prática. São outros irmãos também em perigo. É uma forma de vida contemplativa também. O só estudar e não praticar nada. Então, na verdade, o que a gente precisa ter é o equilíbrio, né? Entre a adoração, entre a oração, que a gente vai ver agora, né? Fazer a prece, estar em contato com Deus, buscar essa inspiração superior, mas ter a prática, ter o contato, que através do contato com o nosso próximo,
que a gente vai colocar à prova aquilo que a gente está achando que já sabe, achando que já se modificou, que já se transformou, né? É através ali do embate, quando você, né? Quando o próximo vem e nos provoca, a vida nos provoca, é que muitas das vezes a gente vai ver assim, rapaz, realmente isso aí tem muito que melhorar ainda. Agora, se a gente ficar isolado, né, lá em um monte, em um mosteiro, né, em uma clausura, enfim, como se fazia, né, e até hoje ainda se faz, a gente nunca vai saber se a gente realmente aprendeu aquela lição. E aí, assim, houve um tempo lá no Velho Oriente, né, antes da chegada do Cristo aqui, de Jesus à Terra, né, em que havia só aqueles momentos de estados de contemplação, que se ia lá buscando a felicidade só para ficar adorando, só para ficar contemplando. Jesus chega para dar uma sacudida na gente e fala assim, não é isso, né? Não é para a gente ficar só nesse momento de adoração, a gente precisa praticar, né? Fazer a caridade, olhar para o próximo. Então, a vinda de Jesus é para isso, para dar esse movimento, né? E depois eu vou ler para vocês alguns trechos de uma passagem de Jesus no Lar, que tem um trecho que fala do imperativo da ação. O que Jesus nos ensina com esse imperativo da ação, né? E então a gente, assim, existem várias etapas evolutivas, né? Esse irmão em estado contemplativo lá ainda, ele está nesse momento lá em não fazer o mal, em acreditar que basta não fazer o mal, então ele fica naquele estado ali, né? Mas vai chegar o tempo que ele vai entender que se faz necessário também fazer o bem, né? Então existe um caminhar desse irmão, né? O nosso também, né? Quem sabe nós também já não passamos por isso ou estamos passando por isso, né? E aí a gente vai caminhando para a ideia da luz do bem coletivo. Aí a gente vai pensar, né, que a gente não está aqui sozinho. Eu não tenho que olhar só para mim, né? Eu não estou só fazendo mal. Não, se eu posso fazer alguma coisa para o bem de outra pessoa, eu vou sair desse estado contemplativo, de adoração, e vou me movimentar e vou ajudar, né? Então é isso. Bom, e aí esse irmão vai deixar de estar pensando só em si. E aí, essa passagem aqui de Jesus no Lar, né? O item 45, o imperativo da ação, Jesus está lá com todos os seus discípulos, né? Em um momento, Filipe fala e salienta assim, olha, é importante a gente ficar só na meditação, né? O impositivo da meditação. Aí Tiago, mais velho, ele fala assim, olha, eu acredito que seja necessário um retiro espiritual, né? E para os discípulos que estão aí chegando, né? Um movimento renovador, ficarmos só no retiro espiritual. Aí, e Tiago ainda diz que é para que eles se isolem da zona do pecado, né? Para que o pecado não chegue neles. Então, a gente tem que se isolar. João já fala para Jesus assim, olha, a minha opção é ficar na adoração constante. Não entendo que seja só para a gente adorar. Chegando ao extremo, até, olha, vamos abandonar o serviço, não vamos fazer mais nada, vamos ficar só na adoração. Bartolomeu destacava a necessidade de ficar fazendo jejum. Só jejum, só jejuar. Então, cada um lá com a sua ideia de contemplação lá, de adoração, né? E aí Jesus para e fala assim para eles, olha só, e pergunta assim, Pedro, qual é a água que se desprende miasmas pestilenciais? Aí Pedro responde para ele, sem dúvida, né? É a água estagnada, sem proveito, aquela água parada. Aí Jesus dá uma risadinha, Aí Jesus olha para o filho de Alfeu, né, e fala assim, Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? Ah, Jesus, o peixe morto, né? Ah, Jesus, muito bem, peixe morto, né? Aí, Bartolomeu, né, ele pergunta para Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninos e plantação inútil? Aí ele fala, indiscutivelmente a terra boa que é desprezada, que ninguém cultiva, porque solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. Aí Jesus também disse satisfação concentrou, aí olhou para Tadeu, né? Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora?
Ah, Jesus, a túnica que não é usada. Jesus, muito bem, né? Aí olha para Judas e pergunta, Judas, o que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Ai, Jesus, o pessoal está respondendo. Tiago, se acoitam as serpentes e os lobos, nos lugares em ruína ou votados ao abandono. Aí Jesus, então tá bom. Aí Jesus fala assim, olha, o templo, ele fala assim, não, ele fala ainda para André, né? Qual é a função do fermento? Aí ele fala, mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Aí Jesus olha para todos eles e acrescenta muito bem-humorado, como sempre, né? Ele fala assim, olha, o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Então, um monte de adoradores, mas a miséria está rodeando Jerusalém. E ele fala assim, ó, o reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora por meio dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas, dos nossos exemplos, né? E aí tem um fechamento, né? Tem mais coisas escritas aqui, mas eu estou só dando uma resumida. Ele fala o seguinte, ó, amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Então, assim, meus irmãos, assim, minhas irmãs, né? A gente precisa de ação, não é para a gente ficar parado, né? A gente precisa trabalhar, não adianta a gente só meditar, né? A gente precisa trabalhar para o nosso próximo, porque aí a gente está trabalhando para nós mesmos, para a nossa evolução moral. Quer falar alguma coisa, Valquíria? Não, estou anotando. Eu não perco nada. É isso aí. Vou só anotando. Então, essa questão 657, ela é importante, né, para a nossa reflexão, para que a gente tenha equilíbrio, né, nisso, né? É importante, sim, porque a gente vai ver aí a questão das próximas questões falando sobre a prece, mas que o mais importante é a nossa prática, né? O amor em movimento aí, que é a caridade. É importante para a gente entender que cada um no seu tempo, né? Exatamente, cada um no seu tempo. Posso ler a 658 aqui? Pode ler a 658. Deixa eu só falar uma coisinha. Então, eu estava lembrando daquela... Eu não sei direito o que é, mas que, assim, tem que burilar, né? Se você deixa uma pedra parada sozinha, ela não vai ser burilada. E quando você coloca ela em contato com outras pedras, ela vai estar arredondando, né? Vai se melhorando. E essa também é a necessidade. E a gente sozinho, a gente não enfrenta desafios, né? Porque os relacionamentos trazem muitos desafios. E isso faz com que a gente também aprenda, que a gente também cresça com a forma, a gente estudando e optando por utilizar as formas de comportamento, de respeito ao próximo que Jesus pregava, que a gente vai aprendendo, vai se melhorando. Não adianta você sozinho lá rezando, você não tem desafio nenhum, você não tem nada. O que você vai aprender com isso? É fácil ser bonzinho. Não, filho, é fácil pra caramba. De vez em quando eu pensava assim, eu quero me isolar, não quero saber, não gosto de gente. Meu Deus. Aí depois eu falei assim, mas minha filha, sem gente você não vai aprender nunca. Nunca, exatamente. Então, minhas irmãs, a gente agora vai começar o tema da prece, né? E é muito interessante essas próximas perguntas, que os espíritos vão dar assim, uma verdadeira aula para a gente de como deve ser as nossas preces, né? Então, é muito interessante as perguntas, né, que Kardec faz e as respostas dos espíritos, né? Às vezes a gente faz preces mecânicas, preces
que a gente nem pensa naquilo que está falando, nem sente, nem vivencia. Às vezes a gente faz um Pai Nosso, que é uma oração belíssima, mas sem mesmo refletir sobre as palavras que a gente está colocando, sem botar sentimento, né? Então, a gente vai ver aqui que essa prece ela não tem valor, porque ela é uma prece só da boca para fora, mecânica, né? É igual a pessoa que, às vezes, não criticando, né? Mas, não, vai lá e pega um terço e reza 30 Pai Nosso, 30 Ave Marias. Se a pessoa faz isso, mas Com com coração, com fé, com fervor, aquilo tem validade. Mas se for só aquela coisa mecânica, realmente não tem validade nenhuma. A gente vai ver isso aqui. E aí, só para complementar, né, a partir de agora essas questões estão muito alinhadas, como eu falei no começo, com o estudo que a gente está fazendo segunda-feira, né, do Evangelho, que a gente fala sobre qualidades da prece, né, falou sobre a eficácia da prece, agora a gente vai ver sobre a ação da prece, transmissão do pensamento pelas preces inteligíveis. Então, assim, está muito alinhado o que o Livro dos Espíritos, as questões aqui, com o que a gente já está estudando no Evangelho, né? Então, vamos lá. 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele, né, para Deus, a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creias que o sensibilize a prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. É importante que a gente... Deus, ele não sente emoções de tristeza nem de alegrias, como são os nossos pensamentos e sentimentos, né? Ainda, de certo modo, ignorantes no estágio que nós estamos evolutivos, né? Então, assim, Deus é amor, né? Então, ele vai ter amor por todos que estão lá pedindo, né? Então, não tem não desperta essas emoções, né? E quanto mais essas preces são feitas, quanto mais amor é colocado nessa prece, mais sentimento, humildade, mais força existe nessa oração, né? Com certeza. Aí tem a questão que fala, Deus, ele sabe realmente de tudo, né? Ele é onisciente, então ele sabe que os filhos que estão preparados para orar, da forma que estão orando, né? E quando esse espírito, nesse estágio, né? Tem uma parte que fala assim, olha, quando Jesus Cristo orava, né? Quando ele ia lá para o monte rezar, e de lá ele saía, ele se colocava na humildade, ele sabia que sim, né? Ele era um instrumento de Deus, né? Como os discípulos iam lá e também oravam. Qual é a diferença deles, né? É que Jesus Cristo, no estado evolutivo dele, né? E como ele conseguia se colocar humildemente, quando ele saía dessa prece, era essa prece de Cristo, de Jesus, essa luzinha, né, da caminhada, era essa força que ele conseguia para poder operar o que as pessoas chamam de milagres, né? Ele estava conectado com Deus nesse momento, né? Ele conseguia fazer isso. Então, assim, os discípulos poderiam descer do monte e os discípulos estavam cochilando com a prece, não estavam sentindo no coração, né? Estavam despertos a ponto de cochilar. Ele chamava atenção. Exatamente, né? Então, o estado evolutivo dele, né, moral... Pensava, né? Tem que estar concentrado naquele sentimento de amor e de humildade que ele estava passando, né? Ele cobrava muito, ele pegava no pé pessoal. Exatamente, Alquíria. Agora está pegando pesado com a gente. É isso aí.
E aí, como que como saber orar, né? Como fazer isso? De que forma a gente consegue fazer isso? Então, assim, saber orar, né? Fala Miramês lá, né? É a gente passar a viver os preceitos que Jesus nos ensinou, né? É esse amor puro, quando a gente fala com coração, com a humildade, sabendo que tudo está na mão de Deus, né? A gente fala assim, né? E essa fé, assim, você é fé, não existe fé sem amor. Não existe fé sem amor. Então, assim, somente o amor, quando a gente coloca o amor, né? Toda nossa pequenez perante a Deus, né? A gente sabe que está nas mãos dele, vem o poder dessa oração, né? Esse tema é muito bonito de estudar, porque assim tem até uma parte que fala quanto mais a gente estuda sobre a prece, né, sobre tudo que permeia esse assunto, você vai se fortalecendo e aprendendo mais. É como assim, quando a gente está lá na sala de passe, né? A primeira vez que eu entrei lá, como eu vou orar por essa pessoa, né? E às vezes o próprio silêncio, essa conexão que a gente faz, né? Só nos torna instrumentos, né, naquele momento. Só isso, só somos instrumentos ali, né? Colocando muito amor nesse momento. Falar alguma coisa? Não, falou tudo. Tá. Tem uma passagem aqui que eu acho que ele colocou, né? Que quando Cristo fala assim, Jesus ele tinha essa conexão com Deus, né, tão forte, esse estado dele, até quando ele fala assim, olha, é para Lázaro, né, ele fala assim, Lázaro, vem para fora, né, mas o mestre, antes de chamar, antes dessa ter essa certeza, né, ele se coloca, ele agradece a Deus, pelo que Deus ia atender a ele, né? Antes de falar, olha, ele não está pedindo que Deus levante Lázaro, mas ele agradece ao Senhor pelo que Deus vai fazer naquele momento, né? Então, antes de chamar Lázaro à vida, Jesus agradece a Deus, né? Pelo que o Senhor ia atender a ele. Então, isso que é o importante, né? Ele se coloca ali naquela situação, naquela posição de instrumento de Deus ali, para que Deus que seja cumprida a vontade de Deus, né? Então, nas nossas orações, passa por isso, né? Seja feita a vossa vontade, não a nossa vontade, né? Ter essa certeza. Mesmo ele não no Calvário, ele já pedia que fosse feita a vontade de Deus, né? Então, é o que nós, pelos nossos doentes, é o que nós pedimos, que todos tenham, né, força e coragem, mas que seja feita a vontade de Deus. Isso. Porque só ele sabe o que nós precisamos, né? O que é exatamente. O que está no plano né? O que está no plano nosso, assim, a gente não tem essa noção, né? Então, se eu peço para ser curada de alguma coisa, sabe-se lá se eu preciso passar por aquilo, né? Aquilo é importante. Então, como a gente não tem a visão do todo, nós temos uma visão dele que tem que prevalecer. Ale, duas coisinhas. Uma que você falou agora, eu li, não sei aonde, mas num desses livros, acho que foi de Kardec ou dos Mensageiros, ou algum deles, que uma coisa que diz, a gente tem que acreditar sempre no positivo. Embora a gente não saiba exatamente se aquilo vai ser bom ou mal, se a gente precisa passar por aquilo, a gente tem que estar sempre focado no melhor. Se você, por exemplo, vê uma pessoa com problema, não vou ajudar porque ele tem que passar por isso. Não, você ajuda. Se aquilo realmente ela precisar passar, a tua ajuda não vai resolver, né? Mas você tem a obrigação de ajudar. Então, a mesma coisa com relação a nós mesmos, né? Nós temos que sempre pedir e fazer as coisas o melhor possível, o pedir e focar o pensamento positivo, usar o pensamento positivo nas suas necessidades. Se for bom para você, vai chegar, mas se não, não vai chegar. E aquela coisa da gente ficar só com pensamento negativo sempre, a gente até falou isso na sexta-feira, com a conversa no estudo do livro dos médiuns, que é uma coisa importante, que a gente precisa ter fé na vida, fé em Deus e fé na gente.
porque Jesus mesmo falou que nós somos deuses, nós podemos tudo, né? E juntando isso, né, que o que falta na gente é a fé, é acreditar realmente que a gente consegue modificar, que a gente consegue se curar, que a gente consegue ajudar a cura do próximo. Então, isso é uma coisa importante. E a outra coisa que junta e que eu ia falar antes e que complementa isso que eu estou falando é a importância da nossa evolução. Porque Deus, ele, além de ser onisciente, onipresente, ele está dentro da gente, né? E quanto mais a gente vai se melhorando moralmente, esse contato e o efeito, né, o poder dele na gente aumenta. Então, a gente tem um contato maior, como se você vê, Jesus, ele já sabia o que Deus queria, o que Deus quer, porque é uma coisa muito forte, porque ele está numa evolução que a gente não tem nem ideia de o que seja isso, né? Então, exatamente. Então, é aquele contato permanente e que a gente fica naquele contatinho, a gente nem acredita direito, tem hora que não, Deus me ajuda, daqui a pouco, mas Deus tem tanta coisa para fazer, não vai me ajudar, não sei o quê, ou euzinho aqui, né? A gente vai pensando dessa forma. Então, é importante a gente acreditar que ele está dentro e vibrar cada vez mais forte para a gente crescendo. Lógico que nessa a gente não vai chegar ao patamar de Jesus, mas pelo menos dar uma melhorada para a gente ter melhores resultados e até contribuir mais com a evolução do planeta nessa encarnaçãozinha que a gente está vivendo. E era isso, meus A bens. gente não vai ficar igual a Jesus, nós temos que ter ele como modelo, né? Como modelo, nosso guia, né? Modelo, nosso guia, nosso irmão, e que está presente aqui do ladinho da gente sempre. Até onde a gente pode, mas tendo ele como modelo, nós temos que ter. Encarnaçãozinha não, minha filha, encarnação zona. É agora. Nosso amigo Jesus, como diz Noeli. Bom, podemos ir adiante, então? Vamos lá. 659. Colocando a mão uma nas outras e segurando e seguir em frente. É agora ou nunca. Vamos lá. Pergunta 659, né? Qual é o caráter geral da prece, né? Ou seja, né, o que caracteriza a prece? Qual é a característica geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, assim, esse ato de adoração, né? Adorar envolve respeito, né? Amor. Né? Então, quando a prece, né, esse ato de adoração, né, como disse ali na resposta, não é, na verdade, a gente vai além disso, a gente pode também pedir, a gente pode agradecer, né, e a gente, mas o ato maior, né, o significado geral é esse ato de adoração. Porque através desse ato de adoração, que é esse ato de respeito que a gente tem, de profundo amor, né? Então, quando a gente começa por esse ato, assim como Jesus ia lá no monte e fazia, né? Ele estava lá nesse momento, nessa conexão com Deus, né? Primeiro nesse ato de adoração, né? E depois, assim, vinha pedindo não só para ele não pedia para ele, né? Força, coragem para passar por tudo aquilo, pelos irmãos, pelos filhos de Deus. Então esse ato de adoração, esse ato de gratidão a Deus que a gente deve a Deus, né? E aí nesse encontro com Deus, esse despertar, a gente acaba através dessa prece tendo um despertar, né? É que nem falou a musiquinha, né? É essa luzinha que acende, né, na nossa caminhada, que nos dá essa diretriz, né? A gente se fortalece,
né? Quando a gente faz, tem o hábito da prece, né? Quando a prece se torna um hábito, não um hábito mecânico, né? Mas quando nesse hábito que a gente tem diariamente de levantar e agradecer por ter mais esse dia, né? Para a gente poder cumprir a nossa jornada aqui, né? Passar por todas as nossas provas da melhor forma possível. Então, esse hábito é um hábito saudável, né? Da gente fazer, né? Então, e é importante que, em primeiro lugar, né, nessa prece, nesse ato aí, a gente comece a escutar, para a gente ajudar, a gente precisa escutar os benfeitores espirituais, né? E aí, até nesse ato assim, de meditação, da gente parar e escutar um pouco, a gente consegue fazer essa conexão com a espiritualidade, né? Para poder fazer. Essa adoração, né? Exatamente. Isso do trabalho, quando a gente faz o canto, quando a gente se conecta, que a Valéria fala, eu vou começar a gravar, a gente sai dessa conversa toda, disso tudo, e tenta se conectar. Não sei se acontece com vocês, às vezes, quando eu estou fazendo uma prece, quase sempre, prece normal do dia a dia que a gente faz, eu vou ser tomada de uma emoção tão grande, parece que eu estou transcendendo, parece que estou fora de mim. Muito, eu acho sim. Parece um especial mesmo o negócio, só o telefone me chamando. Vou lá um minutinho, tá? Dá licença. Vai lá atender, vai lá, Valquíria. E aí, assim, a gente aprender a orar com essa simplicidade, com a humildade, né? Porque não importa um número de palavras que você fale, né? Mas importa o amor que você coloca nisso, quanto que você está conectando com Deus nesse momento, né? Então você gera amor nesse momento, você faz uma linha de transmissão, né? Quando a gente não pede só para a gente pede para as pessoas que encontram-se em sofrimento, né? A gente cria um canal de comunicação, né? Essas preces, mesmo sem a pessoa às vezes ter fé, sem a pessoa acreditar, né? O seu sentimento é tão forte, né? O seu amor é tão grande, né? Que isso vai chegar até aquela pessoa, mesmo que ela não acredite nisso, né? Então, assim, a gente nunca deve pedir, não deve a gente só pedir para a gente, né? Que a gente alcance alguma coisa, mas pedir força, coragem para a gente continuar, né? Para a gente passar por aquela prova. Né? A gente vai ver mais à frente que a gente não tem como se livrar dessas provas, né? Mas a gente pode pedir para Deus que nos fortaleça para que possamos passar por isso da melhor forma possível, né? Com resignação. Bom, podemos adiante? Questão 660. A prece torna melhor o homem? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia espíritos bons para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado, quando pedido com sinceridade. Exatamente. Então, assim, a pergunta, só deixa eu repetir. 660. 660, né? Se a prece torna melhor o homem, né? É importante que a gente entenda aí que compreender a eficácia dessa oração, né? Quando ela atinge o objetivo, né? Aquilo que a gente está lá no fundo do coração, assim, né? E esse significado desse orar bem é a gente trabalhar no esforço do nosso melhoramento, do nosso aperfeiçoamento espiritual, né? E aí nós somos atendidos com proveito, né, dentro do nosso merecimento, na medida que a gente tem esse sentimento de amor, né, de humildade, né? A gente coloca o coração antes do que seja só palavra, né? Tem emoção nisso, sinceridade nisso, isso que é importante, né? Então, não adianta a gente ficar orando em demasia, né? Ou aquelas coisas decoradas, como disse Alexandre ali, né? Importa que a gente coloque ternura, amor, né? Sentimento, sinceridade em todas essas palavras, né? Se alguém quiser falar. Então, vamos lá. Pode ir para a próxima. 660A, né? Um desdobramento aí da questão anterior.
como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e, algumas vezes, até mesmo viciosas. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Estas pessoas acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estado de si mesmo, de si mesmas. A eficácia não é do remédio, mas da maneira como é aplicado. É isso aí. Então, a gente percebe que a prece, ela é um remédio, mas se a gente não souber aplicar um remédio, ele vira um veneno, né? É aquilo, então não adianta, assim, na verdade, porque está falando das pessoas, né, que têm tanta mágoa no coração, praticam mal e tal, mas às vezes elas estão na prece mecânica, um monte de palavras. Isso não quer dizer que aquelas palavras estão vindo do coração, que elas estão refletindo sobre aquilo, né? Tem muitas preces, elas são feitas... as pessoas às vezes acham que rezam por obrigação, né? Um costume, e não é isso, né? Não, então vou rezar, né? Acreditando que isso seja o suficiente para contribuir para o que eu quero alcançar. Muitas coisas até, né? Várias coisas materiais, como as pessoas associam, né? A pedir apenas por coisas materiais. Não que isso para vários irmãos seja importante, né? A gente sabe que tanta gente passando fome, é lógico que é importante, sim. Mas, assim, quando isso é mecânico, né? Então, não tem eficácia essa prece. Ela não atinge o objetivo dela, né? Ele fez uma prece por medo ou por ser para mostrar para as pessoas que estão ali rezando, né? Ou para parecer, ou porque eu preciso parecer uma pessoa muito devota, né? Porque ser uma pessoa muito devota socialmente é correto. Mas cadê o amor nisso? Cabecinha baixa, né? Humildezinho, materialmente, né? Exatamente. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um no seu tempo. No Evangelho diz, né, para a gente entrar nessa lição correspondente para a nossa casa interior, né? Para dentro de nós, se trancar nesse quarto que Kardec chama de quarto, né? E fechar a chave e então orar. Aí, o que significa, né? Fechar a nossa porta material, a nossa porta interior, né? Exatamente. E orar. Não precisa repetir, nem precisa nada, só você pensar em Jesus e pedir pelo próximo. Jesus, estou aqui, meu Pai, estou aqui, já está orando, né? Exatamente. Muito interessante a próxima pergunta também, né? Podemos, a 661, né? Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Olha só, né? A gente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. A gente já sabe de antemão, a gente que é espírita, que faz parte da lei de Deus a lei de ação e reação, de causa e efeito. Então, se a gente comete uma falta, né, a gente vai ter a reação àquela falta, a consequência. Né? Se a gente semeia, né, aquele ditado popular, né, quem semeia vento colhe tempestade. Então, aí a gente semeou o vento e falou assim, Deus, me perdoe, eu não quero colher tempestade. Será que isso vai dar certo? Vamos ver aqui a resposta dos espíritos. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Isso aí eu achei, quando eu li, eu achei muito bom. Eu vou até repetir. Pedro continua fazendo o mesmo erro. Exatamente, ó. As boas ações são a melhor prece. Porque os atos valem mais do que as palavras. Então não adianta a gente orar, pedir, entoar hinos,
E aí acabou, às vezes, a nossa reunião aqui, a gente volta para as mesmas coisas, os mesmos erros, né? A gente não faz nada de bom para ninguém, ou a gente só faz o bem, né? O próximo da nossa visão é daquele próximo ali da família, dos amigos, aquelas pessoas mais chegadas. Agora, saiu na rua, encontrou ali um pedinte, uma pessoa em situação de rua, a gente não consegue enxergar aquela pessoa, né, como semelhante a nós, né, como uma pessoa que está ali precisando ser ajudada de alguma forma. Às vezes você não tem nada para dar, dá sua atenção, conversa com ela, dá a palavra, né? Troca uma ideia, né? Tenta, né? Isso aí às vezes já basta para a pessoa se sentir. Cumprimentar, né? Exatamente, a pessoa se sentir ser humano, né? Você é igual a ela. E o que é aquela pessoa diferente da gente? Né? Fisicamente é a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa colocar essa prece em ação, né? Esse sentimento em ação. Então, assim, engana-se aí quem acredita que Deus vai perdoar as nossas faltas, né? Porque nós dizemos que estamos arrependidos, como disse Alexandre. Eu estou arrependido. Ok, a gente está arrependido, mas a gente... Já estou salvo. Exatamente. Pecou a vida inteira, né? Fez coisa errada a vida inteira, mas entregou Jesus pouco tempo antes de morrer, foi para o céu. Exatamente. O outro fez benefício, né? Fez benefício, ajudou, fez tudo, também a vida inteira, mas não foi lá levantar a mãozinha, não fez nada, esse vai para o inferno. Dá para entender? Não tem. Faz sentido, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, assim, o que Deus faz como Pai amoroso e bondoso é nos dar a oportunidade, é isso que Ele vai fazer, né? De nós mostrarmos esse arrependimento, essa mudança, né? Essa mudança. Ok, eu estou arrependido, mas eu também estou disposto a mostrar que eu mudei, né? Aí vão ser as nossas provas aí, as nossas expiações. Então, a gente tem a benevolência de Deus, né? Através aí, ou nessa vida ou nas reencarnações, né? Então, que Ele nos perdoe, mas ele nos mostra isso através do Espiritismo, né? Exatamente, né? Perdoa nossa falta de modéstia, mas a verdade é essa, né? Porque nós chegamos a essas conclusões depois que nós nos tornamos espírita e que estudamos doutrina, porque antes que nós estávamos envolvidos no cristianismo também, como já tivemos antes, nós não tínhamos essa noção. Isso, nós tínhamos essa compreensão. Que nossos irmãos que ainda não encontraram isso, ainda estão, né? Nós também já tivemos. Depois que nós encontramos a doutrina espírita, que tentamos esmiuçar e entender melhor, cada vez mais, é que nós compreendemos essas coisas, porque fora da doutrina a gente não ia entender essas coisas não, porque só ela que esclarece isso aí tudo. Verdade, Valquíria. Olha a Valquíria vaidosa aí. Ó. Não, mas são os conceitos que a gente estuda. Nada, é a rainha da vaidade. A gente entende através dos conceitos, né, que a gente aprende dentro da doutrina espírita, né, que essa é a forma, né, de Deus nos perdoar, né, porque assim, quem deve nos perdoar? Né? Quem deve nos perdoar? Quem foi o ofendido? A quem nós fomos causadores, né? Então, esse sim vai ganhar mérito em estar nos perdoando, né? Porque aí ele vai seguir lá, ao passo que se ele não nos perdoasse ou se revidasse, aí também ele ia estar galgando lá outra forma de ter que se regenerar e também daquilo As três coisas que são importantes, né? É o arrependimento, a gente reconhecer que errou. Depois vem a busca pelo perdão de quem a gente ofendeu. E depois a reparação da falta. Com certeza. Então, essas três coisas são necessárias. Exatamente. Vamos lá? 662. 662. É possível orar utilmente pelos outros? Só um chatinho, Lúcia, ele fala. Oi, Lúcia. Olha, deixa eu outra coisa. Não, eu está falando sobre isso, até que através da pessoa, que a mãe dele
Ele mora na fronteira da igreja. Aí eu pensei que eu contato do que fez, esse que partiu. Eu esqueci de falei alto. A mulher que estava na minha frente, minha cara assim, que ela entendeu o que quem atualmente aqui pode ver. Ô, Lúcia, olha só, a sua internet não tá boa, não. Tá picotando, a gente não tá conseguindo entender nada que você tá falando, entendeu? Infelizmente. Congela. Então eu não vou falar, não. Não tá legal, não. Tá bom, então. Tá bom, querido? Vamos lá, então. Vamos lá, então, vamos adiante. 662. É possível orar utilmente pelos outros? O espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os espíritos bons, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Olha só que importante, né? Aí vem uma explicação de Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os espíritos bons em auxílio daquele por quem oramos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força de que precisam seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Isso aí. É verdade, assim, se é possível orar, né? Se tem utilidade orar, né? Pelos outros. É nosso dever, é um ato de amor. A gente deve sim, né? Fala que orar todos os dias, mas não só para a cura dessa pessoa, né? Não só por conta do alívio da dor dessa pessoa, do sofrimento, né? Do que ela esteja lá passando, né? Mas por ser isso um ato de amor. Né? É um exercício nosso também da caridade, né? É porque essa pessoa ela vai receber vibrações de amor lá. Quando nós oramos com esse amor, quando nós emitimos esse pensamento, né, que vai servir de canal para chegar essas intenções àquele irmão, né? Para aliviar essa dor desse irmão. E aí é importante que esse irmão entenda de todas as limitações disso também, né? Porque tem, sim, o que ele tem de prova para passar, disso ele não vai fugir, né? Mas ele também precisa alimentar a fé dele. Então, mas a gente não deve nunca se esquivar disso, de estar orando todos os dias por nossos irmãos, né? Inclusive por aqueles que nos caluniam, que nos perseguem, né? Aqueles que a gente, né, considera como algozes, né? E a gente sabe que em vidas passadas foram nossas vítimas e agora eles estão ainda com aquele sentimento, às vezes, de vingança, né? Às vezes que a gente acha até que é gratuito, mas tudo tem uma razão de ser. Então, a gente deve orar por eles também, né? Tanto encarnados quanto desencarnados, né? Então, é extremamente útil essa prece pelo outro, né? Por exemplo, no culto do lar também, né? No culto do lar, a gente favorece todo mundo, até os vizinhos, né? São favorecidos. Daí a prova, né? Não é só porque estão doentes, né, com isso, é porque para ter boas vibrações para todo mundo. Melhorar o planeta, né? Se cada um for fazendo essa parte assim, só pode melhorar. Não está melhor porque a gente deixa de fazer nossas obrigações, que sabemos quais são, né? Muitos de nós. O planeta fica desse jeito. Bom, alguma consideração mais aí? Então, olha só, a última questão de hoje, né, mas não é a última desse capítulo da prece, não. No próximo estudo, próxima quarta-feira, a gente conclui essa parte aí. Então, na 663, pergunta o seguinte: as preces que fizermos por nós mesmos
podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? A gente que é espírita já sabe que não é bem assim, né? Que a gente tem um plano, né, encarnatório, existe um planejamento, né? Existem algumas provas que a gente se comprometeu em passar aqui na Terra, né? Existem também as nossas expiações, que são frutos do nosso karma, daquilo que a gente fez, né? E a lei de ação e reação, que é uma lei de origem divina, ela vai nos trazer aquilo de volta. Então, vamos ver a resposta. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Deus, porém, sempre leva em conta a resignação. A prece atrai para vós os espíritos bons, que ao vos darem a força de suportá-las com coragem, faz que elas vos pareçam menos rudes. Já dissemos que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, e que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Além disso, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho, o da vossa vida efêmera, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem não é o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Entretanto, os vossos pedidos justos são atendidos muito mais vezes do que supondes. Julgais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, quando vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das circunstâncias. Muitas vezes também, e é o que quase sempre acontece, ele vos sugere a ideia necessária para vos desembaraçardes por vós mesmos das dificuldades que enfrentais. Isso é tão comum na vida da gente, né? Quantos livramentos, né, que a gente fala aí, né, usa esse termo, né, livramento. Quantas intuições, quantos sonhos. Às vezes a gente dorme com um problema e acorda com a solução, né? Ou às vezes por obra do acaso, né? Poxa, dei sorte, né? Encontrei uma coisa que eu estava procurando, abri um livro naquela página que me deu uma consegui, né? Consegui com o meu esforço, né? Eu consegui. É o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Acha que é a gente é bom, eu sou muito inteligente. Como é que eu pensei nisso, né? Eu pensei nisso, em virar para o outro lado, que o de cá estava interrompido, né? Eu ia ficar preso no trânsito, mas eu tive... a minha inteligência me mandou virar para o lado de cá, olha, né? A gente é assim, infelizmente. A prece, ela tem uma força que a gente nem imagina, assim. Na verdade, a gente não consegue, né, mensurar a força da prece, né? É verdade. Então, assim, o que acontece é que com a mudança que, né, a gente viu nas outras questões, né, das nossas ações, atitudes, da forma como a gente se predispõe a trabalhar aí nesse caminho de amor, né, de caridade, de estar trabalhando pelo próximo, tudo isso pode ajudar, né? Ajuda a gente a atenuar as nossas provas, né? Pedindo, quando a gente pede com esse... Exatamente, né? Com amor, né? E demonstrando essa mudança, então a gente consegue, né? Através do amor de Deus, né? A misericórdia atenuar. Se era para a gente passar, sei lá, né? Para quebrar a coluna toda, só quebra em 3 lugares e só bota 6 parafusos. Te ajudei, você vai continuar aí carregando os dias. Você ficar paralítico. Mas eu não vou deixar você ficar descansando em cima de uma cama, não. Vou te botar 6 parafusos. Olha só, se não for grata a Deus, se não pedir todo dia, né? Agradecer todo dia por isso. A vida é espantosa, né? Impressionante.
É assim, né? A gente não... E através da prece, a gente vai atraindo realmente, como falou ali, né? Os bons espíritos para ajudar a gente a passar por tudo isso. Então, nosso fardo fica mais leve, né? A cruz que a gente tem, a gente vai carregar com mais amor, com mais alegria, né? Sabendo que a gente vai passar por isso, né? Sempre com a ajuda de Deus. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, mas era isso que a gente tinha para passar. É o que tem para hoje, como disse a minha... Falar sobre a prece é sempre um tema muito bom, quando a gente começa a ler, né, Valquíria até falou isso, que no Evangelho a gente também está estudando, dá assim, sabe, uma alegria, né? O coração enche muito feliz, né? Quando a gente ainda não faz nada dessas coisas, a gente faz um tiquinho. Mas a gente tem que se mirar no Pai, né? E nos exemplos de Jesus, para a gente fazer aquele pouquinho assim. Se a gente for mirar em nós próprios, não vamos fazer nada. Exatamente. Então, nós temos que ter essa meta, né? Temos que ter esse caminho, alcançar aquele objetivo de Jesus, para poder fazer pinguinho assim. Porque se a gente for pensar em coisa ainda menor no nosso nível, a gente não faz nada. Porque quem verdade, somos nós? Verdade. E aí, na prece, aí, quem for fazer a prece, a gente lembrar, então, dos nossos irmãos, né, que encontram-se aí convalescidos, paizinho da Rosemary, nossa irmã Conceição, agradecer por todos que estão se recuperando, enfim, né, por todos. Hoje eu lembrei muito de Noeli, que ela também esteja aí se recuperando. Ela me telefonou domingo. Enfim, todos os nossos irmãos da casa. Eu tenho um tio que é cadeirante e tal. É lá do lado de Maria, lá do tio Juju, não sei se você conhece, o pai de Marcelo. Marcelo, irmão de Leda? Não, né? Ah, sei. Ele se preocupou, porque todo dia o Roberto conversa com ele e tal, e faz uns dias que ele não aparecia, ele ficou preocupado, ligou para mim, que ele tinha tido meu marido. A gente chama ele de tio também, todo mundo, tio Juju. Mas ele tinha caído e machucou, e estava andando e tal, então não estava indo na rua, na frente, né? Quer dizer, a pessoa, mesmo doente, mas se preocupa com o outro, que está sempre vendo, que deixou de ver, pensa logo na pessoa, né? Ela está bem, está bem, graças a Deus. Vou pedir, então, vou pedir a Valéria, então, para fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom. Elevamos agora nossos pensamentos a Deus Todo-Poderoso, Mestre Jesus, nosso amigo, irmão, Mãe Maria. Agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome, aprendendo, sendo intuídos, inspirados para o nosso desenvolvimento, para nosso aprendizado, pelo benefício da humanidade e por todo o universo. Pedimos, Senhor, que abençoe, proteja, ilumine e energize todos aqueles que estão necessitados e que aqueles, seus trabalhadores incansáveis, possam levar o consolo necessário, a comida para alimentar aqueles que têm fome, o amor para aqueles que estão sofrendo, o consolo, a paz e a bondade. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que temos recebido, por todas as bênçãos que o nosso grupo tem recebido. Agradecemos a todos os espíritos de luz, os mentores do divino, da nossa casa, que estiveram presentes ou que estão lá em trabalho, apoiando e ajudando todos aqueles que necessitam,
Pedimos também pelos espíritos sofredores, que seu amor chegue a seus corações e que sua luz ilumine e inspire a todos os nossos seres, em principal e o mais importante, que ilumine, Senhor, o coração, inspire todos aqueles que têm a responsabilidade de governar nosso planeta, nossos países, estados, municípios, que eles possam perceber o que é o melhor para a humanidade, de acordo com a sua vontade. Pedimos pelo paizinho da Rose, pela Conceição, pela Noeli e por todos aqueles que no momento estão passando por dificuldades com a saúde, que vibrações do Bezerra de Menezes, de sua falange, de todos aqueles espíritos de luz que trabalham com a cura, possam abençoar, energizar e ajudar na cura de todos. Pedimos licença, então, para encerrar nosso trabalho de hoje, agradecendo mais uma vez por todo o seu amor, toda a sua misericórdia e toda a luz que nos abençoa assim. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Irei